Quarto vídeo da nossa série de preparação de sermão no Logos. Vamos ver hoje o sentido teológico do texto que estamos trabalhando. Vamos ver como fazer isso no Logos. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente eu quero pedir desculpas por demorar tanto para fazer esse vídeo número 4 dessa série. Realmente eu não tive condições de fazer antes, mas está aqui finalmente esse vídeo e eu quero realmente muito em breve conseguir fazer o quinto e último vídeo dessa série. E hoje nós vamos fazer a quarta etapa então da nossa sequência de estudos buscando o sentido teológico e bíblico, canônico do texto que nós estamos trabalhando, que no caso é Mateus capítulo 4, 1 a 11, que é a tentação de Jesus. Nós estamos seguindo aquela sequência do Toxa, né, que já falei anteriormente, estou até com uma imagem aqui. Nós estudamos o texto, nós fizemos observações, aí vimos o contexto, agora vamos ver o sentido, que é isso que nós estamos vendo agora, e depois a aplicação. Então fazendo aí o Toxa, essa sequência para nós sabermos sempre as etapas que nós podemos usar e algumas que nós devemos usar sempre que prepararmos um sermão. Nós temos uma vantagem agora porque estou fazendo esse quarto vídeo depois do lançamento do Logos 9. E no Logos 9 nós temos algumas novidades, nós vamos ver isso na prática no próximo vídeo, no quinto vídeo, que nós temos a apresentação, nós podemos ilustrar algumas coisas do Logos 9, mas aqui nós já temos uma, que é o Factbook. Por quê? Para essa parte que nós vamos ver as implicações teológicas do nosso texto e buscar extrair conteúdo e saber aquilo que é importante eu colocar no meu sermão para eu expor esse texto de Mateus 4, de 1 a 11, eu vou estudar então as minhas teologias e eu tenho o guia teológico. Então eu já tenho algo que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Mas no Logos 9 nós temos uma novidade que é o Factbook, que ele é um novo Factbook. Já existia o Factbook, mas agora ele mudou, ele tem uma nova funcionalidade. Tanto que agora você tem aqui no menu do Logos já um link, já um ícone do Factbook, que vai aparecer aqui, né? Então existe já, o Factbook tomou essa importância de centralizar todas as informações. Então para aqueles que ficavam, para isso eu pego o guia de passagem, o guia exegético, o guia de tópicos, ou eu vou para essa ferramenta, para aquela ferramenta, se alguém tinha dúvidas nesse sentido, de certa forma, a resposta para todos eles é, em primeiro lugar, vá para o Factbook. Se você não sabe exatamente o que você precisa ou o que fazer, vá no Factbook e pesquise lá. E ele vai sugerir para você uma série de opções e você vai selecionar de acordo com a sua necessidade. Então o Factbook ele é um centralizador, ele é uma ferramenta que centraliza todas as informações e te leva para as outras ferramentas dentro do Logos. Então nós vamos verificar isso aqui nesse vídeo, tá? Então, eu já falei bastante, nós vamos agora para o computador para nós vermos então como fazer essa parte da área teológica mais doutrinária do texto que nós estamos estudando em direção, focando no nosso sermão. Vamos lá para o computador então. Ok, pessoal, nesse ponto o que acontece? Eu já fiz várias etapas estudando o texto, fazendo observações, vendo o contexto e tudo. Isso já me trouxe uma série de informações, eu já tenho o meu sermão focado, eu já sei o que eu vou falar. Eu estou aqui já até com o título do meu sermão, que vai ser a identidade do Filho de Deus. Eu que começar falando sobre a tentação de Jesus, o título A Tentação, ou o que era a tentação, mas nos meus estudos eu vi que o foco aqui seria falar sobre a identidade do Filho de Deus. E nesses estudos, lendo os comentários, eu fui chegando no ponto terceiro aqui. Obediência revela a verdadeira identidade do Filho de Deus. Isso foi o que eu, nos estudos, lendo os comentários, vendo uma série de textos, tudo aquilo que eu fui pesquisando, o meu ponto no sermão é assim, olha, a diferença de Jesus e o que faz dele ser filho de Deus é que ele é obediente ao Pai. E eu acredito que realmente esse é o foco, é para onde tudo converge nesse sermão. Falar sobre a importância, sobre a beleza, aquilo que se revela com a obediência de Jesus. Então,
com o resultado dos estudos eu tenho isso, e eu já fiz algumas anotações, né? Você vê que eu coloquei aqui teologia sistemática, o significado e importância da obediência, Jesus como servo, e aqui até algumas frases de efeito, talvez, aquele que não precisava ser servo serviu e obedeceu, aqueles que foram libertados e deveriam ser servos não serviram e se rebelaram, tudo converge para a obediência. Isso daqui foram ideias que foram surgindo, eu comecei a escrever e falei assim, eu não posso perder essas ideias, eu fui escrevendo aqui. Só que o que eu quero ver agora é o que eu acho em teologia sistemática, que daí eu vou ter bases mais sólidas, gente mais de peso falando, que de repente vai trazer para mim mais conteúdo ou até de uma forma mais coerente, até mesmo para ver se eu não estou caindo em algum erro aqui naquilo que eu percebi do texto e aquilo que eu tenho pensado sobre o texto, mas eu posso me enganar, eu posso ter algumas ideias teológicas que não condizem tanto. De repente um teólogo vai me explicar melhor. Por isso que eu vou atrás de informações teológicas para eu ficar bem seguro sobre o que eu estou falando aqui e de repente ver coisas mais profundas que eu vou enfatizar. Então vamos lá, o que eu posso fazer em primeiro lugar? A primeira ação que você pode fazer é até explorar mais os guias que você já trabalhou, como por exemplo o guia de passagem. Eu ainda estou com o meu guia de passagem aqui. E olha só, bom, aqui é uma novidade do Logos 9, né? Eu agora tenho essas formas de organizar os meus comentários bíblicos e de repente eu até poderia, aqui no caso, vamos supor, tem comentários teológicos. Aqui eu tenho só o comentário de Calvino em Mateus, seria uma possibilidade, mas de repente algum mais expositivo e eu visse se tem algo para eu tratar nessa área de sistemática também. Pode ser, tá? Então, é uma dica de que aqui, como eu tenho agora como organizar aqui, quem sabe, então aqui no tipo de comentário, de repente eu posso ver um segmento e ver se eu acho algo mais. Mas não é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Nós já vimos aqui que eu tenho as passagens paralelas ao meu texto de Mateus 4, de 1 a 11, então vale a pena eu explorar isso daqui. É claro que aqui eu já tenho por extenso os textos que são citados ali dentro da nossa perícope, mas eu tenho vários outros e veja só, por exemplo, esse primeiro aqui, Gênesis 3, de 1 a 7, está falando da queda, aquilo que já tinha passado pela minha cabeça, eu já tinha anotado a relação de Jesus com Adão, a relação de Satanás distorcer a palavra de Deus lá no Jardim do Éden e aqui no deserto. Então uma relação forte, eu tenho, tipo, isso está se confirmando aqui nesse texto, é um texto que eu posso mencionar no meu sermão. Então vão surgindo várias informações para eu dar muito mais conteúdo ou deixar muito mais contundente os meus argumentos. Ok, eu tenho aqui passagens importantes, só que inclusive, geralmente vem aqui primeiro por ranking, eu mexi aqui, você vai ver elementos, assuntos, textos que são importantes no texto, você pode dar uma olhada aqui, mas focando mais para teologia sistemática, lá embaixo, no guia de passagem, aqui, ó, eu ainda tenho aqui para baixo, eu tenho, eventos bíblicos, linguagem figurada, literatura antiga, tem uma série de partes aqui, né? Depois eu tenho teologias bíblicas e teologias sistemáticas. O caso é que aqui nós não temos um banco de dados de teologias em português ainda funcionando aqui. Então, elas estão misturadas e aqui no meu caso, eu estou na minha conta pessoal que eu não tenho só o Logos em português, eu tenho versões do Logos em inglês, está tudo misturado, então eu tenho bastante conteúdo em inglês. Mas veja só, se eu quiser falar sobre a cristologia, né, deixa eu ver a questão da cristologia e deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Eu estou trabalhando um guia de passagem em Mateus 4, de 1 a 11. O que o Logos está fazendo aqui? Nas teologias sistemáticas, onde Mateus 4, de 1 a 11, é mencionado nas diferentes literaturas de teologia sistemática. E daí ele fala, falando de cristologia, na tradição anglicana, ele é citado aqui nesse assunto, né, sobre Jesus Cristo é totalmente humano. E aí na teologia batista, na não denominacional, na pentecostal, na presbiteriana, então você tem essa questão quando está falando
ali da cristologia. Ou da soteriologia, de repente eu tenho, você vê, eu tenho um texto em português aqui, da dogmática reformada, e Mateus 4:1 é citado, né? Então esta é uma área, uma seção do guia de passagem, que de repente você já vai tendo o link. O meu texto sendo citado em teologias sistemáticas. E aí eu vou ver os diferentes assuntos. É uma forma de você encontrar temas ou assuntos nesse sentido, né? Você vê que você tem até a opção pesquisar todas as teologias sistemáticas, ok? Sermões, esboço de sermão e por aí vai. Eu tenho temas, eu tenho esboços temáticos e tópicos. De repente eu posso ver tópicos, você vê que essa é uma área também que ainda está em inglês, pelo menos para mim. Eu não tenho um pacote do Logos 9 em português ainda, tá? Eu adquiri um pacote do Logos em inglês, porque eu queria algum conteúdo, eu queria o pacote reformado e eu peguei ele, mas eu não sei se eu colocando aqui o Logos 9 em português, tendo um pacote em português, se aqui já vai aparecer. Eu posso levantar essa informação em outro momento e passar para vocês. E até quem já tem o Logos 9, né, de repente o prata, ouro, platina, pode dizer para mim se isso daqui está aparecendo para você já em português. Mas eu tenho vários assuntos que são citados. Então aqui está falando de anjos, porque os anjos servem Jesus, demônios, o diabo e tudo mais, porque são assuntos levantados. Jerusalém, porque apareceu lá no pináculo do templo, tem a tentação, e eu posso ver mais. Eu poderia explorar esta área, então aqui já é isso que eu queria passar para você. Agora o seguinte, o que eu tinha mencionado na introdução desse vídeo é que eu estou agora aqui no Logos 9 e uma novidade que nós temos é o Factbook. Então eu vou abrir aqui o Factbook, tá? Ele abriu aqui para mim em Trindade, porque é a última busca que eu fiz, eu trabalhei com esse assunto. Mas o que eu vou fazer? Então eu vi que o tema lá é obediência, eu vou escrever aqui obediência. Obediência. E olha só, eu tenho o conceito cultural obediência, mas eu tenho aqui o conceito de teologia sistemática obediência de Jesus. Está muito próximo, muito fácil, né? Direto àquilo que eu quero estudar. Eu vou clicar aqui e ele abriu então aqui no meu Factbook o assunto obediência de Jesus. É um conceito de teologia sistemática e olha só, ele está puxando isso daqui do sumário de teologia Lexham, tá? E olha só, eu tenho a hierarquia aqui, ó, a obediência de Jesus, que é o assunto que eu estou estudando, vem da humilhação de Jesus, que vem da salvação realizada de Jesus, é a pessoa e obra de Cristo. Então veja só que aqui eu já abri um leque no seguinte sentido. Puxa vida, para eu falar da obediência de Jesus, talvez valha a pena eu dar uma estudada sobre a humilhação de Jesus, o que isso significa, me inteirar melhor sobre esse tema e aí dentro desse tema falar da obediência de Jesus, ou seja, claro que meu foco vai ser a obediência, mas eu vou ter mais conteúdo e mais segurança para falar, olha, porque isso faz parte da humilhação de Jesus por causa disso e daquilo, né? Essa parte aqui visual também é parte do sumário de teologia Lexham. Eu posso clicar aqui então, por exemplo, aqui ou aqui embaixo, tá? No Leia Mais, aqui começa, eu vou clicar nele. Ele abre o sumário Lexham, eu posso até jogar ele aqui para ficar mais fácil de eu visualizar, tá? E aí eu vou ler o artigo falando sobre a obediência de Jesus ou a obediência de Cristo. Eu já tenho alguns textos chaves aqui que eu vou usar, ou posso usar, né? Olha só, Romanos 5,19. Então, a desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, além daqui, eu posso ligar com o texto de 1 Coríntios 15, que vai falar do primeiro e do segundo Adão, que eu já tinha anotado lá no meu sermão. Falei assim, puxa, né, eu acho que aquele texto de 1 Coríntios 15 vai se encaixar bem de eu falar aqui na comparação com Adão. Então eu tenho aqui, 2 Coríntios 5:21, Filipenses 2:8, falando sobre a humilhação de Cristo e a obediência dele, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então eu tenho o mesmo termo que eu quero enfatizar. E aqui também, né, Hebreus é muito forte sobre essa ideia, sobre o sofrimento e sobre a obediência de Cristo. O segundo aqui deve falar, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, eu tenho, já aqui está sendo oferecido para mim,
textos muito contundentes para eu falar sobre a obediência de Cristo e os resultados dessa obediência. Então eu estou fazendo a minha teologia sistemática aqui, estou interligando o meu texto com as implicações daquela história, daquele evento, daquilo que aconteceu para a nossa teologia e, é claro, o desafio é dessa teologia trazer para a nossa prática hoje. Você vê aqui, eu estou no sumário de teologia Lexan, aqui nós temos por enquanto só material em inglês. Esperamos que em breve nós teremos aqui atualizado o que tiver de recursos em português, eles apareçam aqui, né? Mas olha só, tópicos relacionados, de repente você pode se aprofundar, como eu falei, a humanidade de Jesus, que vai ser, a partir dele vai falar desses outros assuntos, ou a obediência de Cristo, que é o mesmo assunto aqui, tá? Mas olha só, eu vi o sumário de teologia Lexan, deixa eu voltar aqui para o Factbook. Ele tem também aqui, ó, aquelas 5 passagens lá estão aqui, tá bom? Ele puxou os mesmos dados de lá. Só que agora, olha só, ele tem essa seção Teologias Sistemáticas e ele, em geral, busca as teologias sistemáticas em inglês. Ele tem um banco de dados grande. Aqui está aparecendo uma já em português, que ótimo que a gente já tem essa atualização aqui, né? Mas eu quero mostrar para você daqui a pouco que nós temos como ver resultados só de teologias sistemáticas em português, tá? E, na verdade, vai dar esse resultado para a obediência de Jesus, vai ter só a dogmática reformada e essa teologia concisa. Mas eu posso ter isso segmentado e você vai ver daqui a pouco. Por quê? Eu estou no Factbook. E o Factbook, ele é uma forma, eu falei, você vir para o Factbook é que ele pode abrir um leque para você de assuntos e aqui quando você coloca a sua busca, ele sugere assuntos e você pode pensar sobre eles, tá? Inclusive aqui você está vendo o seguinte, olha, esse símbolozinho aqui que é do léxico de sentido bíblico, tá? Então você tem aqui ó, o termo obediência, manter, obediência. Você pode buscar estudar sobre os termos, se você quiser entender, tá? Ele aqui vai estudar sobre ele, você pode abrir, deixa eu até mostrar para você, eu vou clicar aqui. Ele abriu obediência e aqui ó, abrir léxico de sentido bíblico. Eu vou clicar nele. Então ele vai mostrar aqui a obediência e a correlação e tudo mais. Você pode ver as outras relações aqui, né? Mas tem outras palavras para obediência, só estou te dando um exemplo. Mas eu voltando para cá, a obediência de Jesus, eu estudei aqui, eu posso ver outras opções, ou o conceito, né, ou o tema de pregação, obediência. E olha só o que aconteceu aqui. Eu buscando pelo conceito obediência, eu já tenho aqui um texto, aqui está em inglês, é claro, dando os termos nas línguas originais que falam sobre obediência. De repente eu posso copiar isso daqui, eu dou um Ctrl+C aqui e jogo lá também no meu construtor de sermão para que eu possa me referir a eles depois. Eu posso até buscar por cada uma dessas palavras se eu quiser estudar. Eu tenho estudo de palavra da Bíblia, então eu tenho muitas coisas que eu posso fazer aqui. Agora, olha só, seja aqui em obediência ou lá em obediência de Jesus, agora chegando aqui no final, você vê que eu tenho links para outros conceitos. E aqui, ó, eu tenho um conceito de teologia sistemática. Esses 3 pontos aqui estão mostrando que é o conceito de teologia sistemática. Eu poderia voltar para cá, assim como eu falei, eu cliquei aqui, eu viria para cá. É a mesma coisa. Só que aqui, quando eu estou estudando esse conceito de teologia sistemática, eu estou vendo tudo que ele me oferece, aqui embaixo eu tenho ó, os guias. E eu posso ir para o guia teológico sobre o assunto, obediência de Jesus. Aí eu clico nele, ele abre aqui para mim, deixa eu vir para cá. Então aqui eu tenho o guia teológico, e aqui eu tenho mais informações, praticamente as mesmas informações, diríamos, tá vendo? Ele também está buscando do sumário de teologia Lexan, está falando da obediência de Cristo ou de Jesus, os mesmos textos aqui relacionados. Só que olha uma coisa que eu fiz aqui, o que eu estava falando para você. A leitura recomendada também vem do sumário de teologia Lexan, mas eu adicionei uma seção de teologia sistemática e aqui estão teologias sistemáticas só em português. Você está vendo aqui o que está, eu mexi nessa configuração para que ele puxe apenas essa coleção que eu criei. Então,
os resultados serão apenas de teologias sistemáticas em português. Eu vou colocar aqui para você o link para o vídeo que eu tenho no canal que explica como você faz isso, como você cria essa sessão só de teologias sistemáticas em português. E aí você pode, então, se aprofundar verdadeiramente sobre esse assunto lendo esses artigos. Você tem aqui a Dogmática Reformada do Bavinck, que ele vai falar sobre a exaltação por meio da obediência. E olha que você vai ter muito conteúdo aqui para você ler, para você entender e de repente você extrair aquilo que você precisa para realmente fazer um sermão consistente, um sermão teologicamente bem firmado, né? E você tem aqui no Teologia Concisa também, aí algo não tão denso quanto a Dogmática Reformada do Bavinck, mas que ele vai também explicar e você pode achar várias informações que você vai poder utilizar também no seu sermão. Então agora não tem mágica, é você ler esse conteúdo que vai te dar base, às vezes vai aparecer mais textos e mais conceitos para você realmente fortalecer, confirmar aquilo que você já tinha tirado, extraído do texto, aquilo que você entendeu que era o foco, qual é a importância de falar da obediência de Cristo, quais são as implicações de tudo isso. Então você vai fazer suas anotações para você compor, aí no meu caso, a essa parte final, né? A obediência revela a verdadeira identidade do Filho de Deus. Essa parte final eu vou ter base, às vezes eu nem preciso, vamos supor, escrever uma coisa a mais, mas sim eu vou confirmar aqui que aquilo que eu estou salientando aqui está correto, está teologicamente saudável, vamos supor. Ou não em outros casos, eu vou pegar muita coisa dali, até citar, olha, na Dogmática Reformada, se for o caso, eu vou fazer isso, talvez não. Então, eu tenho os caminhos para chegar para essas informações e aí preparar a parte teológica, de teologia sistemática, de teologia bíblica que vai fortalecer ainda mais esse meu sermão, ok? Ok, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para você quais as ferramentas ou alguns caminhos que você pode e deve trabalhar quando está fazendo essa parte num sermão, quando você está pensando mais no lado doutrinário, mais na teologia sistemática. Então, você tem essas ferramentas que foram apresentadas aí para que você faça mais essa etapa. Então, ficamos com o último vídeo, o 5º vídeo da série, que vai ser a apresentação ou a exposição. Então, eu vou falar da parte de como eu vou preparar, eu como o pastor, como o pregador, preparar esse material para apresentar e vou até apresentar para vocês, eu vou pregar para vocês bem brevemente a mensagem como um todo, fechando essa sequência de estudos sobre como preparar sermões no Logos, ok? Até o próximo vídeo.